Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Walter, sou líder da Juventude da Lagoinha Nacional. Queria deixar uma palavra breve para você aqui. E o texto que eu queria ler com você é o texto de Gênesis 3, versículo 9, que diz: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E esse texto que nós lemos está falando algo relacionado à a queda do homem. E esse texto, essa história traz muitas respostas e muitos questionamentos também para nós, para as nossas vidas. E nós sabemos que Deus chega à procura, né, de Adão, e ele faz uma pergunta para Adão: onde você está? E quando ele encontra Adão, ele tem ali um diálogo com Adão. Adão fala: eu te escondi porque o Senhor estava vindo e eu estava nu. E Deus fala: como você sabia? Você comeu do fruto que eu te proibi? E ele fala: a mulher que tu me deste comeu. E ele pergunta para Eva, e Eva fala: a serpente me enganou. Fato é, irmãos, que de quem é a culpa? Essa é a pergunta. De quem é a culpa? Nós nos questionamos muitas das vezes com essa pergunta. Eu sei que talvez você conheça pessoas que são ousadas e muito ousadas em dizer que a culpa de muitas coisas que acontecem na vida delas é de Deus. Mas tem aquelas menos ousadas, que são como Adão e Eva, que falam: a culpa é de Eva, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu esposo, da minha esposa, a culpa é do meu namorado, minha namorada, a culpa é do meu patrão, a culpa é do governo, a culpa é do meu pastor, do meu líder, a culpa é do louvor, a culpa é do horário, a culpa é da minha empresa. E olha, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Eu ouvi uma história que já tem alguns anos, que era de um homem que estava trabalhando, quebrando pedra, e ele, cada vez que ele batia a marreta para quebrar uma pedra, ele gritava: Adão, Adão. E um dia o seu gerente responsável o chamou e falou: por que você fica falando Adão? E fala: porque a culpa é de Adão, de nós estarmos aqui trabalhando nessa labuta. E o patrão fala com ele: então beleza, vou tirar você daí, você vai ficar responsável, eu preciso fazer uma viagem, vou voltar daqui uns dias, e eu queria muito que você tomasse conta toda essa equipe. Se você fizer um bom trabalho, eu vou te promover, você vai fazer esse serviço até você aposentar. E ele falou: olha, ok, fechou, a partir de amanhã você vem. Logo quando ele chegou, no outro dia, o gerente dele falou: olha, você vai tomar conta de tudo isso, mas eu preciso que você cuide dessa caixa. O que está nessa caixa não pode sair daqui, não pode se perder, então cuide, tome conta. E o patrão deixou aquela caixa ali e ele saiu, foi fazer a viagem que ele tinha que fazer. E ele chamou logo os amigos, os colegas de trabalho para pegar aquela caixa. Falou: galera, vem aqui para a gente ver. Quando ele abriu a caixa, era um passarinho. Voou e foi embora. Como encontrar esse passarinho? Não tem mais jeito. O patrão voltou e ele viu a situação. E ele falou: agora você vai trabalhar e pode parar de ficar gritando Adão, a culpa é sua de você estar lá. Irmãos, o que nós precisamos entender? Tem um texto que eu anotei, alguns textos aqui. Paulo fala algo para nós. Ele fala bastante de Adão, de pecado. Romanos 3:23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5:12 também diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, uma coisa nós podemos ter certeza: de quem é a culpa? De quem é a culpa pelas coisas, as situações da sua vida, da minha vida? Irmãos, a culpa é de quem pecou. A culpa é de quem pecou. De quem é a culpa por estar acontecendo tantas coisas? A culpa é de quem pecou. E todos pecaram. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, é destruição. Então, de quem é a culpa? De quem pecou.
E quem pecou? Todos. Todos são pecadores. Mas nós temos uma solução. Porque a palavra, Paulo também escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, o seguinte: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nós temos uma esperança. Nós temos aquele que se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o nosso Senhor. E eu queria ler um texto para a gente terminar esse vídeo, essa mensagem, que está em 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, o versículo de número 8 em diante. Diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. De quem é a culpa? Beijinho para você, meu querido. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é de quem pecou. As consequências do que eu vivo na minha vida pode até vir de terceiros, pode até vir, mas a culpa é minha, eu sou pecador. E a palavra que eu quero deixar aqui hoje para você é: aquele que se fez pecado por nós. Ele se fez para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e pudéssemos ser chamados filhos de Deus, vivermos livres da condenação, do peso do pecado. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, que você possa receber essa palavra, entendendo uma coisa: de quem é a culpa? A culpa é de quem pecou. Mas tem uma solução: Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos nós feitos justiça de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não perca a oportunidade de reconhecer os seus pecados e viver uma vida dedicada, temente a Deus. Agora, no momento, nós não podemos, mas em breve, procure uma igreja que fale, que pregue de Jesus Cristo e vá viver a melhor fase da sua vida na presença de Deus.